Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala Missionário. É uma alegria ter você conosco. Se você não assistiu os episódios anteriores, maratona lá, porque aqui é melhor do que a Netflix. Sobe a hashtag, hein? Isso mesmo. E hoje nós vamos falar, né? Sempre estamos aqui com o objetivo do podcast Fala Missionário, para estarmos falando sobre missões e escutando também os nossos missionários, as experiências que eles têm e no campo missionário. E hoje o nosso tema é planejando a missão. Muitos pensam assim, né, que fazer missões é somente ir para o contexto transcultural, obedecendo a Deus, afinal, né, levando a palavra, fazendo discípulos, mas existe algo muito importante antes do ir, que é o planejar a missão. Não é mesmo, Lari? É verdade, Jane. E hoje a gente está com o nosso casal de missionários que são peritos em falar sobre isso. A gente vai ouvi-los, né? E como vai ser bom esse tempo de nós aprendermos, né? Uma coisa que é tão importante para a gente como cristão, né? Como cristão, para você que tem o chamado, isso é fundamental para você, mas para você que não tem, isso também vai alcançar a sua vida. Então, compartilha, curte, compartilha com o maior número de pessoas que você puder. Até quem não é cristão, para entender aquilo que Deus tem como plano para eles. Tenho certeza que esse podcast vai alcançar muito o coração das pessoas, viu? E a gente vai conversar hoje com Gleison e Marina. Sejam muito bem-vindos. Gleison e Marina são supervisores na Europa, supervisionam as nossas igrejas, a obra missionária na Europa, as escolas, aquilo que tem acontecido no continente que foi agora, né, o tema do Dia Verbo da Vida de Missões, histórias reescritas pela palavra da fé e o amor, sobre a multiplicação de discípulos. É isso que a gente vê, né, e eu mesmo tenho esse olhar para vocês quando eu fiz escola de missões, de quando eu vi o projeto, aquilo que vocês, né, quando vocês fizeram escola, aquilo que vocês colocaram como projeto para a Europa, e não somente para a Europa, indo também para o Oriente Médio. E a gente vê um projeto de 2009, né? 2009 até agora, quase, né? Aí a gente está com 18, 17 anos. 16 anos. Direito não ensina matemática muito bem pra gente, na verdade. Mas 16 anos depois a gente vê esse projeto acontecendo, né? E como isso é gracioso e como né, ministra pra gente também a respeito daquilo que é o zelo, né, pela palavra. Eu queria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho quem vocês são, onde vocês estão, de onde vocês vieram. Eita, coisa boa. Que bom, gente. Bom estar aqui, viu? Muito bom. A gente acompanha o podcast, né? Tem sido mesmo uma bênção, né? Ouvir as histórias dos vários missionários aí espalhados por todo o mundo. Para nós é uma alegria, um privilégio estar aqui com vocês. Pois é. Obrigado, Lari. Obrigado, Jane, pelo convite. E estar aqui com vocês é um grande privilégio. Nós somos Gleison, Marina, somos casados há quase 20 anos, temos 2 filhos, o Mateus, de 10, e o Lucas, de 8. Eles nasceram no campo missionário, quando fomos enviados em 2010, ou seja, há 15 anos. Eles já estavam no coração de Deus, né? Mas pronto, na nossa família, eles se juntaram depois, quando a gente estava no Reino Unido. Somos brasileiros, natural de Belo Horizonte, treinados, né, pelo pastor Manassés e Kalina. E foi para nós muito bom, porque formamos no Rema em 2008, né, fizemos 2007, 2008. E em 2009 eles nos enviaram para cá, para Campina Grande, para fazermos a escola de missões, a escola de ministros. E em 2010, nós fomos para o campo missionário, primeiramente para a Inglaterra, para Londres, para uma igreja ali nativa. Servimos a igreja nativa antes de começarmos a Igreja Verbo da Vida de Londres. A igreja de Londres nasceu em janeiro de 2014, ou seja, 4 anos depois. A gente estava mesmo servindo a ministérios locais para que aprimorássemos o inglês, para aprendermos um pouco mais da cultura local. E isso já constava do projeto, né? E depois disso, a Igreja de Londres, da Igreja de Londres, algumas igrejas nasceu a escola bíblica também. E quando foi
5 anos atrás, a pedido mesmo da nossa liderança, do Bispo Guto, pediu para que nós nos mudássemos para Portugal e para estabelecermos ali uma base de supervisão, né, uma base do Ministério Verbo da Vida, e nos mudamos para Portugal. Hoje residimos, né? Hoje, que eu digo, há 5 anos, porque o tempo passa tão rápido, né? Pois Há 5 anos a gente mora no centro de Portugal, no distrito de Leiria, e onde pastoreamos a Igreja Verbo da Vida de Leiria, da onde a gente supervisiona, né, as diversas igrejas no continente europeu, e tem também a sede das escolas, tanto escola bíblica quanto escola ministerial. Meu Deus do céu. Muita coisa acontecendo. Muita coisa. Gente do céu. Ah. E fala pra gente um pouquinho. Vou quebrar um pouquinho aqui o roteiro. Como foi que nasceu a visão a respeito de missões no coração de vocês? A gente, há bastante tempo, sabe? Acredito que mais de 20 anos, né? Eu tinha esse desejo no coração. A gente é casada há quase 20 anos. Você fala de mim. Você fala de mim. Eu disse mais de 20 anos. Pequeno ajuste aqui. De Deus, Há 20 anos, antes de 10 anos atrás. Entregar a idade. Não quer entregar a idade, tá tudo bem, gente. 20 anos antes de 10 anos atrás. Ou seja, aí uns 30 anos mais ou menos, né? Eu particularmente já tinha isso no coração, né? Acerca da Inglaterra especificamente, né? Era um país que me chamava muita atenção, havia um desejo, né? Só depois, né, que a gente veio para o Verbo da Vida, né? Conhecemos o Rema, né? Que eu comecei a discernir um pouco mais essa questão de chamado, né? Antes a gente não tinha nem noção o que era isso. Começamos a discernir um pouco mais a questão do chamado e as coisas foram ficando um pouco mais claras, né? Mas e aí esse desejo pelo Reino Unido, ele foi crescendo no nosso coração, né? E na verdade desde o dia 1, quando conhecemos o pastor Manassés, como a Marina falou, ele estava a implantar a igreja de Belo Horizonte lá em 2006, né? E nós conhecemos ali a visão, o Verbo da Vida, né? E eu falava para ele, olha, nós estamos aqui, mas o nosso chamado, o desejo do nosso coração é ir para a Inglaterra, né? E aí foi questão mesmo de tempo, de discernir os tempos, as estações, né? De nos planejarmos, até que enfim fomos para o campo missionário em 2010. Né? Eu pensei que eu ia morrer na Inglaterra, né? Amo o país, né? Eu conto o pessoal que quando eu estava lá pousando, né, pela primeira vez no aeroporto de Heathrow, aí eu olhei para baixo e aí eu vi os carrinhos lá andando no lado certo da via, né? No lado certo. A gente está no lado errado, porque detalhe. Na hora que eu vi ali, era o sentimento, a graça de Deus era tão intensa que era como se eu tivesse chegado em casa, né? Obviamente sem desprezar as nossas origens, né? Mas era tão forte esse chamado, né? Que era como se eu tivesse chegado em casa, como se eu tivesse vivido 20 e tal anos fora de casa e de repente eu cheguei em casa, né? E como eu disse, pensei que iríamos viver ali o resto da vida, né? Mas depois de um tempo, né, como a Marina disse, né, houve essa mudança de rota, né, de forma estratégica. Deus nos relocou ali para Portugal, onde estamos ali há 5 anos, e a gente viu mesmo que a partir dessa movimentação, gerada por vários aspectos, mas a partir dessa movimentação, né, as coisas, Deus soprou ali de forma sobrenatural mesmo. E o que tem acontecido hoje na Europa é sobrenatural. As pessoas pensam perguntam o que a gente tem feito. Eu falei, rapaz, a gente está tentando não atrapalhar Deus, né? Enquanto não atrapalhamos Deus, Deus vai fazendo aquilo que está no coração dele, né? Claro, contando com pessoas maravilhosas. Hoje a gente tem uma equipe maravilhosa. A melhor equipe do mundo. A melhor equipe do mundo para nós, né? Lá na Europa, né? E Deus tem feito grandes coisas. Amém.
Como foi pra você, Marina, o seu... Pois, pra mim, foi assim, eu comecei a namorar com ele, né, e não tinha muito discernimento de missões. E quando estávamos noivos, e num culto, sabe aqueles cultos que é só pra você? Que todo mundo ali tá de intruso? Que Deus separa mesmo pra te alcançar? Foi um culto de oração no Verbo da Vida de Belo Horizonte, numa terça-feira, que na época eram os cultos de oração. E a Bárbara Vanessa, então, nossa diretora, futura diretora do Rema, porque o Rema não tinha nem começado ainda, era um mês, qualquer coisa, antes do nosso casamento. E ela, guiada pelo Espírito de Deus, ela falou que no dia do meu casamento, para eu não precisar de preocupar, que viria como um manto da chamada dele para mim. E que eu receberia, né, no dia do casamento, o que fazer, como fazer, para eu não me preocupar. E ela fez assim, como um movimento, como se estivesse colocando sobre mim um manto. E naquela hora foi a primeira vez que eu caí debaixo do poder de Deus. E levantei mesmo com essa consciência de que estava me casando, não somente com ele, mas com o propósito divino, sabe? E com aquele entendimento que ele não ia precisar de me empurrar, não precisar de me puxar, e que seria, da mesma forma, aquele manto igualmente para mim, que a gente correria junto, né? Então, eu estava dizendo sim para a chamada de Deus para a vida dele. Então, por isso que muita gente me pergunta, Marina, qual é o seu chamado? Né? Depois que você faz o Rema, todo mundo fica assim, querendo se identificar. Sou profeta, sou pastor, sou mestre, né? Não, fica às vezes uma pressão para a pessoa se localizar nos 5 dons ministeriais. E eu, mesmo por causa dessa experiência, por causa daquilo que o Senhor ministra ao meu coração, o meu chamado é socorrer o ministério dele, né? Porque verdadeiramente esse é o manto que está sobre a minha vida, é a chamada dele. Então, quando eu entendo mesmo uma chamada apostólica forte, né? Você vê quantas igrejas saindo, né? Debaixo do trabalho que ele faz e tudo, eu vejo mesmo o Senhor me inspirando a fluir nessa chamada. E quando está mais local, no início de um pastoreio de uma igreja, como foi em Londres, e também em Leiria, eu vejo mesmo um maior zelo, um cuidado, sabe? Aquela coisa pastoral para com as vidas, né? Então, assim, eu me movendo exatamente junto com a unção que está soprando sobre a vida dele. Então, foi assim para mim. E eu disse, sim, foi muito interessante quando ele me pediu. E como que Deus é lindo, né? Porque quando ele me pediu em casamento foi muito interessante. Foi super inusitado. Eu gosto da história. Conheço a história, conheço o Mauletorama agora. Então, quando ele me pediu em casamento, ele me deu um livro. E aí, que é o livro O Homem do Céu. Forte, Brasil. Se vocês não leram, leiam. Com lencinhos e muito temor no seu coração. E engraçado, só abrindo um parênteses, era o entendimento que eu tinha de missões à época, né? Eu pensava que, de fato, ser missionário era exatamente como está descrito naquele livro. Né? Claro que aquele livro tem um contexto, né? Tem um contexto específico, uma fase específica que aquela localidade vivia, mas na minha mente era aquilo ali. Né? E aí eu falei, rapaz, se eu sou missionário, eu preciso alertar a Marina em relação ao futuro, né? Que bênção! Então, não foi? Não, ele me deu o livro e falou assim, literalmente, olha, se você estiver disposta a passar pelo que ele passou, a gente casa. Exatamente. Muito simples. E assim, não sei se você já viu esse livro, mas meu irmão foi super romântico, tá? Sangue, né? Foi muito romântico. Foi Mas assim, romântico. Eu tava mesmo... Aí, o que eu fiz? Fui ler o livro, né?
Porque eu não podia falar assim cegamente, se eu tava me divertindo, Eu né? acho muito importante você ler o livro. Eu acho que a leitura desse livro era fundamental. Então, aí eu, depois que li o livro, disse sim pra ele e para o chamado de Deus, né? Que eu creio em livramentos, eu creio que o Senhor é capaz de me instruir, mas ainda que eu passe por tudo isso, eu já disse sim ao Senhor, né? Então... Olha aí, fica a dica pra quem tá aí namorando ou pretende, tem alguma pretendente. Presta atenção com quem você casa. Gente, vai aí. Esse livro, eu não sei, né? Para os românticos de plantão, só para vocês entenderem, o romance está no Sim de Marina. Porque o livro não é uma historinha tão fofa. Não, a esposa dele é estuprada na frente dele, a casa dele né, eles botam fogo na casa dele porque eles estavam pregando a palavra num país que é proibido falar de Jesus. Pra mim, é o amor ao Senhor, né? Como que o verdadeiramente não ter a própria vida como preciosa. Então, passamos várias coisas, mas nem se compara com aquilo que eu já falei, sim, né? Com o que fala assim pro maior, sim pro menor. E assim, é bom lembrar que, como eu disse, né? Era um entendimento que a gente já via na época. Não tinha feito rema, não conhecia sobre a autoridade do crente, nem nada do tipo. Então, hoje nós sabemos que né, pela fé, o sangue de Jesus, né, a proteção, o poder do sangue, o nome de Jesus, né? Sim. Então, hoje o entendimento é outro. E o ser guiado pelo Espírito também, exato, né? O poder antecipar as situações, né? Eu lembro que o Simon e a Adriana contam uma vez que, não lembro o país que eles estavam, graças a Deus que eu não lembro, a gente não dá detalhes, mas eles estavam indo para uma casa, né? Era local que as igrejas são na casa, e aí eles estavam indo, e na medida que eles iam, o Espírito Santo mandou voltar. Para exato, e volta. E aí, quando eles voltaram, eles descobriram que estava com um infiltrado no grupo e ele tinha sinalizado para a polícia local que naquele horário ia ter uma reunião. E aí, só que ela não aconteceu. A polícia chegou, casa normal, ninguém lá. Aconteceu e passou, né? Então, o ser guiado ao ponto de antecipar situações. Exato. Agora, isso eu acho, é verdade, eu acho que ser guiado vai nos livrar de muitas. Mas ainda assim, gente, o apóstolo Paulo, ele era guiado. Sim. Sabe? Eu acho que muitas vezes a gente cria uma novela na nossa cabeça de palavra da fé missionária que isso isenta a gente de uma perseguição. Eu acho que quando a gente faz assim pro Senhor, para uma chamada missionária, ainda que somos sim guiados pelo Espírito para alguns livramentos, mas há outros sofrimentos que ainda são bíblicos. E o sofrimento por causa do Evangelho, ele é bíblico. Nós precisamos de nos lembrar como missionários e como preparadores mesmo de outros missionários, e até você que está assistindo, a gente tem que estar disposto a morrer pelo Evangelho. Sabe? Não é só... A nossa fé não é só para conseguir coisas. Mudar de carro. Que nível baixo. A gente ter fé só para uma casa nova, um carro novo, roupa nova. A nossa fé é também para que gastar a nossa vida. Amém. Entende? Então, é esse sim que eu tava mesmo dando ao Senhor e mantenho. e renovo esse sim. Não estou esperando morrer. Não tô, mas se preciso for, tô disposta. E é muito real, né? Eu lembro de pouco tempo atrás, né? A gente, como você sabe, a gente tem feito alguns avanços em países que não necessariamente são abertos e desejosos, né? Fala a nível de governo, em relação ao Evangelho. Né? E recentemente tivemos num país, né? Estamos a implantar uma igreja lá, e a primeira visita nossa foi maravilhosa. Na hora que a gente estava saindo desse país, eu recebo 2 mensagens no meu telemóvel, no celular, dizendo assim: olha, eu sei que vocês estão fazendo no meu país, sumam daí, vocês não são bem-vindos. Né? Então, a perseguição ainda nos dias de hoje, ela é real. A questão não é
se há ou não, a questão é o que nós vamos fazer quando houver, Isso. né? Porque é real, né? Mas aí a gente vai fazer o quê? A gente vai rir pela fé, não é assim? Eu olhei para aquela mensagem, comecei a rir e disse, olha, diabo, se você pensa que nós vamos parar por causa de uma ameaça, você está muito enganado. Amém. Vamos acelerar, vamos avançar e fazer o que for necessário para a expansão do reino de Deus. Então, é essa consciência de eternidade que ela é muito importante. Seja se estejamos num país mais seguro, mais aberto, ou seja, em outro contexto. Né? A nossa vida ela é do Senhor e nós vamos continuar gastando a nossa vida pelo Evangelho e avançando com essa palavra aonde for, aonde Deus nos enviar. Meu Deus, que coisa boa, gente. Bom demais a gente, né, seguir e até falando, né, dessa... Eu sei como vocês têm avançado e eu sei que, até vendo mesmo, né, o projeto de vocês, que já a Europa não era o único local que estava no coração de vocês, né, mas avançar para o Oriente Médio. E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre... né, como conectar o planejamento, né, que vocês já viram a longo prazo com a obediência ao chamado em prol da missão, né? Como que vocês construíram essa base? Eu sei, a gente, né, tem falado, né, um pouco sobre isso, mas fala assim, como foi mesmo os passos que vocês determinaram de planejamento para chegar na missão hoje? Exato. Eu acredito assim que o planejamento em Deus ele é um ato de fé, né? Ele às vezes a gente cai num erro de pensar que aquele que está em fé ele faz a coisa de qualquer jeito, né? Vamos embora, lá a gente vê o que vai acontecer. Né? Mas não é assim. Isso, dependendo da cultura, é até algo gravíssimo. Né? É algo grave numa cultura você chegar lá sem saber para onde vai. A gente tem aquela frase famosa, né? Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Então, assim, eu acredito muito num planejamento gerado em oração. Né? E a época, estamos a falar aqui de 2009, né? A gente não tinha condições financeiras nenhuma, a gente não tinha porta aberta em lugar nenhum, a gente não tinha, naturalmente falando, nada que pudesse a se apegar. Né? Mas a gente tinha algo que é muito mais importante do que tudo isso junto. A gente tinha uma visão da parte de Deus que foi implantada no nosso coração. Então Deus ele apontou o caminho, né? Deus ele apontou aonde ele queria chegar, através da nossa vida e dos vários outros que se agregariam a essa visão, que não é nossa, é de Deus. Né? E aí o que a gente fez foi orar a Deus e colocar aquilo que a gente conseguia ver pelo Espírito no papel para que outros pudessem ver, né? A instrução da parte de Deus em relação a isso, né? Você ia falar um pouco sobre isso, Moura? De escrever a visão? Sim, porque se a gente recebe em oração, porque é muito importante, né? Aquilo que saber que quem é o dono da visão, né, o dono da nossa vida, quem Deus está interessado em nós e nas pessoas que vamos alcançar. Ele me ama e ama os outros também, né? Então, Deus ele está além do tempo, né? Ele sabe como alcançar, quais os desafios. E se a gente gasta esse tempo de preparação, de planejamento, de oração e o que vai colocar no papel, a gente cumpre mesmo até o que o Senhor falou, né? Escreve a visão. Para quem quer que for passar correndo, né? Vai conseguir ler, vai conseguir pegar junto, vai conseguir saber para onde vai. E é muito interessante porque quando você sabe bem claramente para onde você está indo, as pessoas se juntam a você, né? E eu não falo só do dinheiro das pessoas, eu falo de pessoas, porque é muito importante a gente estar... Porque você vai construir algo grandioso, não é sozinho. Exato. Então, você precisa de uma grandiosa equipa, né? E você saber, mostrar a direção, ter uma visão clara, as pessoas compram aquele projeto. Tanto com a própria vida, com o tempo, com os recursos, com a força, né? E aí sim, aí é glorioso.
Eu gosto muito de Neemias, capítulo 2, né? Quando você vê ali Neemias diante do rei, né? E o rei pergunta para ele, né? Ele tinha um projeto de reconstrução da cidade dos pais, né? Então, e o rei pergunta para ele, né? Uma das perguntas olha, quanto tempo vai durar quando você volta? Aí eu fico imagina aí, Neemias diante de alguém que poderia abrir portas, poderia financiar o plano, poderia viabilizar, né, aquilo que Deus instruía Neemias a fazer. Imagine se Neemias não tivesse no seu coração e na sua boca a resposta precisa, correta, não, a resposta certa, firme, acerca daquilo que Deus desejava fazer. Talvez aquela oportunidade seria perdida. E eu acho que muitas pessoas talvez falham nisso, né? Porque não tem uma segurança, uma convicção naquilo que querem fazer, para onde estão indo, né? Há momentos onde chega alguém ali que poderia ajudar, né? Que poderia abrir portas. E que segurança, eu falo pela qualquer um de nós aqui mesmo, né? Talvez chegue alguém que você possa ajudar, até tem no coração ajudar, mas se aquela pessoa não é convicta, não é firme, não sabe para onde está indo, o próximo passo, pelo menos, né? Como é que a gente vai ajudar uma pessoa dessa? Como é que a gente vai ter firmeza naquilo que está sendo dito? Né? Então, quando a gente fala sobre escrever o plano, quando a gente fala sobre colocar assim, as etapas, né? Porque planejamento é isso, é o que fazer, quando fazer, como fazer, assim como a Bíblia descreve o sábio, né? O sábio discerne bem todas essas coisas. Então, o plano, ele vai ter essas vertentes, né? E quando a gente sabe esses passos, é claro que a gente não está falando aqui de algo rígido, né? Como Lário mesmo diz, foram 10 anos de planejamento lá em 2009. É claro que algumas coisas a gente precisou adaptar. E deve fazer parte do plano a reavaliação do plano. Isso. Né? Porque você vai entrar em contextos que você não é familiar, vão ter coisas que você vai precisar adaptar. Né? Mas é como uma viagem, não é assim? E aí me lembro aqui da própria definição da palavra prosperidade na Bíblia, que é euodo. Ele fala de uma boa viagem, uma boa jornada. Né? Assim, e a jornada, ela tem um ponto A e um ponto B. Só que entre o ponto A e o ponto B, pode haver no meio do caminho desvio de rotas. Né? E se a gente está num caminho e tem ali uma obra, você não vai passar por cima da obra. Né? Assim, você precisa pegar um desvio de rota. Né? Então, no campo missionário tem muito disso. Então, quando a gente fala planejamento, é importante dizer, a gente não está falando de algo rígido, fixo, algo assim, né? Inflexível. Né? Às vezes você vai precisar demonstrar uma flexibilidade, mas lembrando, os sonhos, os planos de Deus, eles jamais se frustram. Se a gente ficar firme naquilo que Deus quer, a gente vai chegar lá. É Gleice, que você falando assim de flexibilidade, porque no projeto, né, Larissa leu ele em 2017, né, quando fez a escola, mas foi escrito em 2009. Naquela época, a minha visão de escola, porque lá fala implantar a igreja e escolas, não é? E coisas que a gente veio ao longo. Na minha visão, aquilo que eu entendia como escola era presencial. Era 2 anos. Era o que eu entendia de escola bíblica era o rema. Mas o que a pandemia nos ensinou, não é? E mesmo assim, e mesmo antes da pandemia, porque o que aconteceu? Nós fomos mesmo com aquela ideia fixa de abrir um rema. Mas aconteceram alguns desafios no meio do caminho e, graças a Deus, nasceu para fora do país a resposta de Deus de uma escola bíblica, Verbo da Vida. Né? E a escola bíblica, ela é uma duração de 1 ano. É diferente do rema. Ensinamos o mesmo conteúdo, mas de forma sistematizada diferente. Por exemplo, na escola bíblica nós temos a matéria graça.
que tem um conteúdo de Gálatas, que tem o conteúdo mesmo de realidades da nova criação junto aqui, formando uma outra matéria, né? Acontece nas diversas outras matérias. Na escola bíblica, a leitura de um livro ela é obrigatória, né? No Rema ela é facultativa. Então, teve que ter adaptações e o que é importante, porque é a resposta de Deus para a Europa. Sim. Porque é uma cultura muito mais acelerada no sentido de... É engraçado. O tempo, assim... Aqui a gente parece que consegue fazer muito mais coisas do que quando a gente tá na Europa. Não sei, eu tenho a sensação que lá o tempo passa mais rápido. Por conta mesmo da velocidade do país e tudo, né? Então, a escola bíblica ser em um ano faz sentido. Entende? Então, teve que ter uma flexibilidade no como. Mas a escola já estava lá naquele projeto. Sim. Entende? Então, a essência do projeto, né, do plano. Teve uma vez, conversando com o Simon Potter, a gente estava mesmo no momento que a gente precisava de se aconselhar com um missionário mais experiente, sabe? E é muito importante a gente valorizar a experiência. Isso. Né? Tem aquelas histórias, né, que a gente fala que tinha uma máquina estragada, aí chegou uma pessoa para consertar aquela máquina, olhou e tal, não conseguiu, aí foram chamar um especialista para consertar uma máquina. O especialista cobrou bem caro e passou 10 minutos, apertou no parafuso no ponto certo. Aí o camarada veio e falou assim: meu Deus, mas você vai me cobrar isso tanto por 10 minutos de trabalho? Aí ele: não, você está pagando pela experiência, pelo tempo que eu estudei e eu sabia exatamente o que fazer, o martelo, o que prego apertar, né? Então, eu tô falando só isso porque às vezes é importante o conselho, né? A gente não pode achar que sabe tudo. E valorizar mesmo quem está à frente. A gente vê, né, celebra no Dia Verbo da Vida de Missões, a vida do pastor Bud e Mama Jane, o legado deles. Mama Jane, graças a Deus, está viva. Uma missionária que tem 41 anos de experiência. Então, acho que é muito importante a gente ouvir o que ela tem para dizer, né? E foi para nós, naquela época, o que Simon ele teve a dizer, e ele falou pelo Espírito de Deus, né, que é muito importante no missionário ser como um aparelho bivolt. Funcionar bem 110 e funcionar bem 220. Muito bom. A gente não foi para a Europa, né, inicialmente para o Reino Unido, para a Inglaterra, para levar a cultura brasileira. O que eu me comprometi foi levar a palavra de Deus. Né? Então, a embalagem da palavra de Deus, ela tinha que ser uma embalagem adaptada àquela cultura. Aí, agora, em Portugal, é outra cultura. Eu preciso de me adaptar. Não é? Eu preciso de mudar a voltagem. Né? Mas entregar a mesma palavra. Olha, tá vendo por que foi importante o livro? Viu? O livro fez toda a diferença. Se não fosse isso, não teria esse resultado. Exatamente. Não, e quando desafios vêm, eu tenho que me lembrar. Já disse sim, já disse sim, não é hora de desistir. Não é? Porque o compromisso que você tem que sustentar. Isso. Claro. Exatamente. E assim, o lugar da obediência, né? É esse lugar da obediência que você vai ver o reflexo na missão, né? Porque, como, né, vocês falaram, e eu lembro uma vez quando vocês mudaram para... Acompanha mesmo. Quando vocês mudaram para Portugal, e aí teve uma postagem, né, que vocês usam a mídia social juntos. Eu imaginei que fosse inglês que tinha postado isso. Aí tinha uma bandeirinha do Reino Unido e homesick, né? Assim, com saudade de casa. De certeza é ele. Exato. E aí você vê, assim, a identificação, né, com o campo missionário, mas também a obediência ao chamado e o reflexo na missão da obediência. Independente, né, daquilo que você tem como precioso para você, porque eu sei que Deus atende o desejo do coração, né, dos seus filhos, mas também existe algo mais dos filhos para o mundo, né, e que ele está interessado porque o mundo está perdido, os filhos já estão ganhos, né? Então, assim, é interessante ver isso, essa obediência no reflexo da missão. Exato.
E isso faz parte da flexibilidade, né? Eu nunca imaginei que a gente ia sair do Reino Unido, né? E quando Deus começou a tratar o nosso coração em relação a isso, né, a gente não tinha todos os resultados, o que hoje sabemos que houve pós-mudança. Né? A gente tinha uma direção da parte de Deus. A gente todo ano lá faz um retiro de pastores. E Muito bom, gente. esse último retiro de oração de pastores, né, foi em Cotswolds, no interior da Inglaterra. No último ano antes da gente mudar. E Deus falou que havia pessoas ali que estavam com a âncora muito firme, que Deus estava levantando essas âncoras, vai vendo, e precisava levantar as âncoras para navegar para novos lugares. Imediatamente a gente sabia que Deus estava falando conosco. Então nós começamos a chorar e tal, aquela coisa toda. É tudo que tem para fazer. Só que assim, a ficha foi cair para mim. Ficha cair, né? Não sei se o pessoal entende aí, vocês aí da geração mais nova, antigamente usavam uma moedinha para telefonar. Daí vem o ficha cair, tá bom? Caso você não saiba. Quer dizer, entender, perceber, se dar conta. Com o dicionário ao lado. Mas eu me lembro exatamente quando que a gente, de fato, eu vi que eu estava deixando o Reino Unido. Na data da nossa mudança, né, a gente foi de ferry, o barco, né, onde você bota o carro dentro, de Southampton, no sul da Inglaterra, até Santander, no norte da Espanha. Fizemos esse trajeto de navio. Santander é uma cidade? É uma cidade, Porque eu perto de Bilbao. meu banco, né? E aí lá continuamos a viagem em terra, né? Mas quando a gente entrou no barco, a gente foi ali para não sei se é proa ou polpa do navio, enfim, a parte de trás ali, que o navio começou a se afastar da ilha do Reino Unido. E eu olhei para a ilha, rapaz, aí eu tinha que segurar as lágrimas. Né? Eu digo que meu corpo chegou, minha mente, meu coração demorou uns 6 meses para chegar em Portugal. Mas um dia Deus, eu orando a respeito dessas coisas, Deus falou comigo. Que assim, olha, eu te prometi o melhor desta terra. Não foi daquela terra. Muito bom. Né? E isso, com aquilo, Deus me ensinou sobre mesmo abraçar o plano de Deus. Sim. Eu acho que às vezes acontece, eu sei que é importante, até para os missionários que estão indo, né, estão no campo, eu sei que é importante a gente ter essa ligação, né, com a igreja que enviou, né, com o país que enviou, mas existe um aspecto também de cortar o cordão umbilical e abraçar uma cultura, abraçar um povo, abraçar o lugar onde você está, sabe? E a gente viveu isso. Porque para mim não foi difícil ir do Brasil para a Inglaterra, mas ir da Inglaterra para Portugal, no meu coração foi desafiador, né? Mas enquanto eu não abracei a nova nação, a nova cultura, o novo povo que Deus estava nos dar, eu tive dificuldade em prosperar no eu-odo, e aí que eu falo além de dinheiro. Eu tive dificuldade em experimentar paz, alegria, experimentar o discernimento do plano de Deus, o que fazer, né? Que é o bom caminho mesmo, né? E é interessante isso porque quando a pessoa é muito apegada às raízes, ela fica... Não é desprezar a cultura, sabe? A minha comida, aquilo que eu amo. Eu acho que faz muito mal a ela, porque tem tantos sabores, Exato. tantas variedades, tanta coisa nova e pessoas para aquele missionário alcançar, que se ele ficar muito apegado, ele vai ferir. E se a pessoa não se abrir para ouvir aquilo que o missionário tem a dizer, verdadeiramente ele vai se frustrar na missão, porque a palavra que liberta é a conhecida. E alguém só vai se abrir para conhecer se ela tem uma conexão. E fica até difícil amar as pessoas
na cultura onde você está inserido se você não está lá, se o seu coração não está lá. Né? Como é que você vai? Fica um amor superficial, né? Um amor por obrigação. Mas quando você chega, o seu coração chega naquele lugar, é completamente diferente a atuação. Tem até não sei se eu posso dar um spoiler aqui, né? Tem um livro no meu coração a respeito disso, sabe? Que o tema, o título, ele é até um pouco polêmico, não fica chateado comigo não, viu? Você aí, você mineiro, né? Que Deus me deu um título. Ele disse assim, olha, menos cuscuz e pão de queijo e mais missões. Uau! Né? Olha! Porque a comida, ela é muito Cara, arraigada né? à nossa preciosa pra cultura. E Deus me falou sobre isso, sabe? A gente é de Minas, né? Então, o pão de queijo é um símbolo muito forte de cultura. Mas, para o missionário, Deus ele chama a essa desassociação, talvez ali a coisas que às vezes é tão preciosa para a gente, mas enquanto a gente não deixa isso de lado, estou falando que você tem que virar outra pessoa, né? Não é isso. Mas tem coisas que tem que ir para segundo plano na escala de prioridades. Né? E você precisa abraçar mesmo essa cultura nova, esse local novo, esse povo novo, esse jeito de falar. Se você nos ouvir ministrar hoje, até eu faço questão até de usar algumas palavras em português de Portugal mesmo, né? Aí, pá, tá de brincar o quê, pá? Né? Justamente para valorizar aquele povo. Sim. Né? E é impressionante o quanto que isso tem um resultado positivo no sentido de receptividade à palavra. E é genuíno, gente, porque assim, se a gente diz que ama, né, aquilo que é importante para a pessoa que a gente está falando que ama, é importante para nós, né? Eu acredito que se como brasileiros a gente ficar muito toda hora liga para o Brasil e só o Brasil que faz certo e tudo, eu acredito que você levanta muitas barreiras. E tem tanto sabor diferente e gostoso por aí afora, que se você só quiser comer a sua comida, além de pagar mais caro, não, você vai perder a oportunidade de conhecer, sabe? Muito bom. E esse ponto, né, sobre você abraçar a cultura que você está chegando. É tão importante para o missionário porque o nosso alvo vai ser eles, né? E se a gente não entender como que a gente faz o caminho para eles, eu acho que gera até uma frustração da missão propriamente dita, né? Porque você fica sentindo falta, Senhor, o que é que está acontecendo? Né? E eu não vim só para isso. E às vezes é esse apego do que ficou e eu não estou aberto para entender também a cultura do outro. Exatamente. Volto a falar aquela frase que Deus me disse, né? E me corrigiu mesmo, né? Quando ele falou acerca de chegar mesmo, né? Eu te prometi o melhor desta terra. Não foi daquela terra que ficou para trás. Né? E às vezes a gente está vivendo numa terra pensando na que ficou para trás. Né? E a gente está se perguntando por que as coisas não funcionam, por que estamos aí batendo com o muro a cabeça no muro, né? Talvez é porque a gente está tentando dirigir o carro olhando para o retrovisor. Sim. Né? Isso é um perigo, né? É verdade. A gente tem que olhar para frente, tem que viver aquele momento, aquela estação. Né? Claro, como eu disse, é importante isso também. A gente não vai aqui desonrar as nossas origens ou desonhar a igreja que nos enviou, desonrar o pastor que nos enviou, né? Mas toda essa estrutura precisa entender que agora, para você funcionar bem, você precisa estar naquele ambiente, espírito, alma e corpo. É interessante isso que ele falou, porque assim, isso aí tem tudo a ver com projeto, né? Que é o tema do nosso podcast hoje. No nosso projeto, a gente teve um tempo de preparação no idioma. A gente já havia sinalizado isso. E eu estou falando da questão da língua porque a cultura, a fala,
ela também está ligada aqui no coração. Isso. Tanto a comida, como a gente estava falando há pouco, mas também o nosso principal ferramenta de trabalho é a comunicação. Então, se um missionário ele não dedica tempo para aprender e se esforça para aprender a língua, o idioma daquela cultura, a atuação dele vai ficar muito limitada. Muito limitada. Então, acho que é importante essa consideração, né, com o idioma para o qual Deus está te chamando. Né? Se é um país de fala francesa, começar já a ouvir músicas em francês, a ouvir as pessoas falando francês, e se sintonizando já. Muito bom. Né? Então, acho que faz parte desse projeto também esse tempo. E no nosso projeto tinha lá um tempo para aprender a gente já falava inglês. Eu dei aula para criança aqui. Achava que sabia. A verdade é essa. Porque a hora que a gente pegou o avião indo para lá, eu não entendi nenhum aviso da... Meu Deus, foi desesperador. E agora? Porque naquela época, pronto, a gente pegou um avião da British Airways, né? E o piloto ali, o comandante, ele só falava inglês. Não, fechou a porta, me virou Né? Inglaterra lá dentro. E aí ele lá, Aí eu falei, Deus do céu. Olhei pro lado, eu falei, entendeu o que ele falão? Mas não entendi nada. Eu falei, pronto. E agora? Welcome to England. Mas aí, a pessoa que estava do nosso lado era inglês. Aí eu falei assim, você pode falar o que ele falou pra mim? Falando com ele em inglês, né? Aí ele falou assim, realmente, o áudio estava muito abafado. Eu não entendi muito bem. Eu falei, ufa, não sou só eu. Mas aí, porque ele entendeu, ele passou pra nós e aí a gente foi, né? Mas aí, a proficiência na língua estava lá no projeto. Que a gente foi muito exigente. Quando, aqui em Belo Horizonte mesmo, começamos o Rema e o Verbo da Vida, tal. Ficamos sabendo, né? Então, a origem nossa é o Reagan, Kenneth Reagan, Estados Unidos. O Gleice começou a sintonizar no nosso rádio o programa do Kenneth Reagan. E aí era o nosso alvo, entender aquele homem. Falando texano, né? Nossa. Lembra? Glória to God. Eu não tô entendendo nada, mas um dia eu vou entender. Amém. E assim, interessante Foi abrindo assim, o nosso ouvido, sabe? como que fé ela funciona no projeto, né? No plano. A gente tinha o plano de aprender, né? Era a nossa principal a nossa principal ferramenta, a fala, a comunicação. E em um ano nós saímos do inglês básico para o inglês proficiente, que é acima do avançado na escala lá do Reino Unido, né? E foi sobrenatural. É verdade. Né? Foi sobrenatural como que a gente aprendeu. Agora teve a nossa parte no natural. Sim. Eu lembro que a gente... outras coisas também, né? A respeito pra gente pagar o curso de forma sobrenatural, a gente conseguiu vender metade do apartamento que nós tínhamos em Belo Horizonte, né? Que nos ajudou a financiar... investir na nossa própria missão. Ficar ali praticamente... Eu creio nesse projeto. Né? Ficar praticamente um ano ali... por conta do estudo, né? A gente pôde ficar, na época, não era, a diferença cambial não era igual tá hoje, na época era 2-1, né? Então éramos milionários. Tava bom. Né? Ainda somos, em nome de Jesus. Amém. Mas a gente tinha a nossa parte também. Lembro que a gente foi para uma escola de inglês, lá já em Londres, e haviam alguns brasileiros lá e eles tentavam falar português pra gente, a gente respondia em inglês, né? O único momento que eu falava em português com a Marina era quando eu ficava bravo com ela. Melhor. Na verdade... É mais intenso, né, a argumentação. Mas foram poucos momentos. Não, mas... Winky. Quando às vezes a gente começava a discutir qualquer situação e tudo, né? Às vezes ele, pra irritar, falava assim... I'm sorry... Como se eu não estivesse entendendo o que eu estava falando, né? Aí ele queria que eu mostrasse meu ponto de vista
em inglês. Aí, como às vezes eu não tinha vocabulário, acabou a discussão, né? Mas assim, Ai, chato. olha, Bom, agora a gente consegue conversar. mas, Agora assim, você mostra o seu ponto de vista. mas é interessante dessa coparticipação divino-humano, né? Tem coisas que dependem da gente, né? Tem coisas que não dependem da gente. Para isso a gente usa a fé, né? E tudo isso é referente a um projeto, a um plano original, um alvo, né? Uma missão, uma visão que nós tínhamos ali como alvo, mas não foi simplesmente natural, foi sobrenatural. Sim. Né? Desde a concepção até a execução do projeto. Vocês estão falando, né, do planejamento no aspecto cultural também. O que é que vocês consideram também nessa etapa de planejamento essencial no aspecto financeiro, no aspecto espiritual? Para aqueles que estão aí em casa, né, se preparando para a missão, receber aqui dicas preciosas dos nossos missionários. Teve uma vez que alguém comentou conosco, né, acerca do preparo financeiro, né, e essa pessoa estava pronta, a meta dela era chegar no lugar e aí sim começar a levantar parceiros e ter tanto, né? E eu disse para ela, olha, perceba aí o que você quer fazer, mas por que não antecipar algumas coisas, né? Por que não antecipar esses alvos, né? A gente não precisa chegar para crer, a gente pode crer antes. Né? Então, assim, esse preparo financeiro ele é fundamental. Né? Uma das coisas também que eu recomendo, né? É claro que nem todo contexto isso pode ser feito, mas eu recomendo o missionário ele se abrir para o trabalho local. Né? Isso vai ajudar não somente no aspecto financeiro, mas também vai ajudar muito na culturalização. Né? Porque a igreja ela acaba sendo uma bolha. Né? Igreja é um ambiente maravilhoso. A gente ama a igreja, mas a igreja é a nossa família, a nossa casa. Ali é uma bolha, via de regra, não vai ter ninguém ali muito fora do que se espera para um crente. Né? Agora, em nome de Jesus. Esperamos, Agora, o ambiente lá fora, por exemplo, Portugal, um exemplo, uma diferença cultural. Para nós, né, a gente vai falar alguma coisa, a gente vai recomendar alguma coisa, a gente dá a volta, né? Lá, de brinca, dá a volta lá na lua para falar alguma coisa. O português não. O português ele é muito mais direto. E o fato dele ser direto aos nossos ouvidos, culturalmente falando, ele parece rude, né? Parece sem educação. Então, assim, aonde você vai aprender isso? Num ambiente de trabalho, né? Onde o português ele não vai dar a volta para te falar. Epa, faz logo isso, vai me entrega logo. Está muito ruim. Assim, né? Ele vai falar da forma dele, o que é linda, não é ruim. Né? A questão é que a gente às vezes fica preso à nossa verdade pensando que é só aquilo ali que existe de verdade, né? Em inglês, é bom colocar que para um português, quando encontra em uma comunicação com um brasileiro e que ele dá muita volta, ele fala, dá aquele rodeio todo e tal, o brasileiro tá achando que ele tá sendo educado. O português está assim, aonde que tá a armadilha? Aonde que ele tá querendo me enganar? Aonde que tá a enrolação aqui? E ele já se fecha, porque ele tá achando que ele tá sendo enganado, que você não tá sendo sincero com ele. Percebe a diferença? Então, assim, tem coisas... Qual que tá certo, qual que tá errado? Tem os dois coisas estão certos. Que dá pra gente se preparar, né? Outras, a gente só vai se preparar mesmo com a exposição. Então, assim, eu acho que essa abertura para... Tudo bem, vamos supor que o missionário não precisa de recursos financeiros, né? Tem tudo alinhado, né? Aí o que eu... Vai para o trabalho voluntário. Vai para o trabalho voluntário, vai servir em alguma situação. Eu acho que essa exposição, né, fora do ambiente da igreja, ela ajuda muito. Isso nos ajudou muito. Por 10 anos, aliás, até depois que nós mudamos para Portugal, eu sempre trabalhei fora. Né, o último trabalho nosso foi no ambiente de banco, né, no Reino Unido, onde eu fui exposto mesmo a várias situações, várias coisas que hoje nos ajudam muito. Então não é uma perda de tempo, eu acho que deve fazer parte da missão, né, parte da missão, e isso vai te ajudar em tudo, né, porque eu não posso
em nome da missão, ter a minha família passando fome, né? Passando dificuldade, ter meus filhos desejando algo e eu não poder comprar. Básico, né? Como eu disse, claro que vai depender muito do contexto. Tem missionários que não podem trabalhar por questões de vício, né? Restrição em vários sentidos. Mas se pode, eu acho que é uma excelente forma de se aculturar, de aprender um pouco mais o mundo onde ele está inserido, como que é de fato, né? Então, tem coisas que não vão estar escritas nos livros, né? Precisam ser experimentadas, precisam ser vividas. Agora, o que a gente puder antecipar, né? E aí entra conversa com talvez outros missionários que já estejam lá naquele contexto, né? Lembrando que isso também não é receita de bolo, cada um tem a sua experiência. Eu sempre falo isso para as pessoas, essa é a minha experiência. Não quer dizer que é a sua e não quer dizer que é a vontade de Deus para a sua vida. Mas é a nossa experiência e eu vou lhe ser o mais transparente possível naquilo que nós vivemos, né? Mas existem, eu acho importante, sabe, essa abertura, abraçar o novo e principalmente com esse entendimento, né? Talvez o que eu conheço como verdade seja verdade para o contexto que eu deixei. Talvez aqui seja como verdade, a gente não está falando das escrituras, obviamente a gente está falando do que é certo para aquela cultura, né? Muito bom. Passa muito por aí, né? Eu acho que o planejamento ele é vital, sabe? E muita gente acha que esse tempo assim de preparação ele é contrário à fé, né? Mas Deus mesmo, ele enviou Jesus na plenitude dos tempos. Ele teve um tempo de preparação para que Jesus viesse cumprindo, né, o propósito. E quando Jesus veio, ele se esvaziou. Olha como que é importante, né? Porque superior, né? Se a gente vai às vezes para uma cultura que a gente acha que a gente é superior, né? Lembra do caso de Jesus, se esvazie, não é? Para alcançar a nós, né? Então acho que isso tudo é reflexo mesmo do que fazer, o como fazer, e tá tudo ligado com fé e oração. Exato. O próprio Paulo, né? Acho que é um dos maiores exemplos missionários que nós temos na Bíblia depois de Jesus. Ele tinha essa atitude, né? De se fazer de tudo para alcançar alguns, né? Então essa atitude do coração agora é desafiador, que requer um esvaziar de si mesmo e abraçar uma forma de Deus operar naquele novo lugar, naquela nova nação, porque tem lugares que não vai ser igual. Dou um exemplo aqui, mais uma vez, do Oriente Médio, né? Provavelmente a forma como nós vamos operar lá não seja exatamente como a igreja que a gente está acostumado, né? Um culto no dia de semana, outro culto no domingo. Provavelmente lá vai a operação da igreja vai ser diferente. A gente está vendo reuniões de casa em casa e uma vez por mês nos encontramos ali na igreja. Né? Então você observa, é como acontece no Líbano lá com o Matt Beamer, né? Também opera dessa forma. Então assim, são formas diferentes para alcançar o povo, porque o mais importante não é talvez ali o modus operandi que nós estamos acostumados, né? O mais importante é a gente alcançar as pessoas. Se eles são alcançados ali de uma forma diferente, contanto que não infrinja a verdade das escrituras, por que não se adaptar, né? E fazer conforme alcança o coração daquelas pessoas. Gente, o nosso maior exemplo, né? Pastor Bud, Mama Jane. Exatamente. Veja, assim, eu falo, maior exemplo que a gente pode tocar, né? Assim, vivo, a Mama Jane ainda está viva, né? Eles, americanos, quiseram alcançar os brasileiros, né? Aprenderam português. Veja o esforço que eles fizeram para nos alcançar. Pastor Bud mesmo, a gente vai ler na biografia dele, tudo, apreciava a culinária brasileira. Não ficava só o tempo todo, eu quero um hambúrguer americano ou só as comidas americanas. Mas se adaptaram, né? Então, amaram e ainda ama, né? No caso de Mama Jane. Então, acho que isso aí também fica para nós mesmo um exemplo vivo,
que celebramos nos dias Verbo da Vida de Missões, né? Exato. Para a gente poder Tem um referencial. né? Gente, vocês acreditam que o tempo já está chegando? Passou muito rápido. Muito mesmo. Aí agora vai ficar devendo na próxima vinda de vocês pra gente segunda edição. a segunda parte. Parte 2. Mas como foi bom, né, ouvir vocês, e eu acho que como é seguro, né, aquilo que vocês passaram de forma tão equilibrada, Sim. né, o entender o plano, adequar o que você falou agora, né, Gleice, até é a minha experiência, mas ouvir os mais velhos, né, os mais antigos, que já passaram, que já viveram, e você saber equilibrar e pesar aquilo que Deus está falando. Exato. Né, eu creio que isso vai ser tão poderoso para quem vai ouvir, né, de que existe sim uma responsabilidade de cuidar, de zelar por aquilo que é de Deus, né, usando ferramentas naturais, né, vocês profissionais, né, gestor de projetos, advogada, mas servindo ao reino, mas aquilo que vocês forjaram, né, formaram em vocês, profissionalmente, isso pode ser aplicado no que vocês estão fazendo hoje, né? Pode ser, não é no auge da profissão, mas é a profissão servindo ao reino. Amém. Né? Isso mesmo. E aquilo que a gente faz está hoje a serviço do reino, né? Nossa vida não é mais preciosa. Agora, tudo que faz, né? Aquilo que a gente faz para se deixar gastar pelo reino, né? E é isso que a gente viu. Obrigada por esse tempo de vocês. Eu sei que é tão corrido, né? Vocês vieram para cá em semana de reunião de supervisão, né? Com uma programação tão intensa, tão extensa, né? Vai dar aula, então, assim, segunda a sexta, tá aqui os dias todos boa. preenchidos, olha só. Se deixando gastar para o reino, né? Obrigada por esse tempo, por vocês terem atendido, né? Terem conseguido vir aqui com tantos compromissos também. Como eu queria dizer, como a gente se sente honrado de poder contribuir com aquilo que Deus está fazendo através da vida de vocês. Né, eu sei o Dia Verbo da Vida de Missões Europa, né? Uma coisa interessante, eu estava prestando atenção nos anos, né? E cada ano tinha, de fato, algo relevante, né? Embora é uma escolha, né? Foi uma escolha cronológica, não necessariamente, mas para a gente percorrer mesmo cada continente, a gente percebe que em cada período, né? Aquele tema refletiu, de fato, algo num continente, né, nas regiões. E a gente vê a Europa hoje num cenário até, né, tão conflituoso, quando a gente vê o cenário de guerra se envolvendo, mas ainda assim a multiplicação de discípulos acontecendo, né, e o avanço da palavra percorrendo, independente da situação, né? É isso mesmo. Amém. E a gente vê muito. Obrigado. Por esse tempo. Foi muito bom poder conhecer um pouquinho da história de vocês agora, ouvindo, né? Foi muito bom mesmo, foi muito acrescentada, né? E a gente está terminando, infelizmente, o podcast, mas a gente queria deixar mesmo um espaço também para que vocês pudessem falar algo mais, de forma mais livre mesmo, ou que vocês deixar um conselho para aqueles que estão mesmo, têm missões no coração, estão se planejando aí para ir para o campo missionário. Aí vocês ficam à vontade, tá bom? Gente, então, em primeiro lugar, obrigado, né? Um privilégio mesmo estar aqui, uma honra estar com vocês, né? A gente louva a Deus pelo trabalho que tem sido feito, né? Pela agência de missões, aí na coordenação de Lari, toda a equipe. E é interessante, né? Eu estou a lembrar aqui, a gente voltando no tempo, né? 2009 e tal, falando de algumas coisas. E naquela época a gente não tinha a estrutura que temos hoje, né? Sim. Então a gente não precisa cometer os mesmos erros, a gente não precisa errar nas mesmas coisas, né? A gente falou há pouco sobre a experiência daqueles que vieram antes, que é muito importante, mas hoje a gente não precisa errar mais nos mesmos erros, né? Se a gente for errar, erra em coisa nova, né? Erros inéditos. Para a gente poder ensinar para os próximos. Não é verdade? Não precisa errar nas mesmas coisas. Né? Isso, grande parte disso é graças ao trabalho que vocês têm feito, sabe, na agência de missões. Nesse próprio podcast, né? Eu acho que é um projeto tão maravilhoso, né? Que quem se ligar, quem prestar atenção nas entrelinhas ali, você pode evitar tantos erros, né? E eu acho que é isso, sabe, gente? Você que
tem mesmo chamado missionário, percebe no seu coração, sabe? Lembra daquela frase que a gente sempre fala: tempo de preparação não é tempo perdido. Talvez você esteja aí na igreja local, servindo aí na Secretaria de Missões ou algum outro departamento, né? Não despreze esse tempo, sabe? Não fica olhando para frente e desprezando o que você tem hoje. Seja fiel naquilo que você tem nas suas mãos hoje, seja uma bênção, né? Perto, né? Se prepare também, né? Trabalhe aí junto com o teu pastor, o teu líder, né? Um projeto, um plano, né? Quais vão ser os próximos passos? A escola de missões, né, tá aí para ser uma bênção na sua vida, né, para te ajudar, né? A gente estava a conversar com uma pessoa antes, eu estava a falar isso, né? Eu sei que nem todo mundo, irmãos, vai é como rema, né? Todo mundo às vezes vai receber aquele conteúdo e vai praticar. Mas eu lembro da frase do pastor João, né? Seja abençoado na prática da palavra. Então é possível você ouvir, né, verdades poderosas. Eu acho que a nossa escola de missões, ela, se não for a melhor, é entre as melhores em termos de conteúdo, de informação, de mesmo unção disponibilizada. Então, vale a pena, sabe? Presta atenção, observa, recebe isso da parte de Deus, se prepara o máximo possível. Sei que você não vai conseguir preparar para tudo, mas o máximo possível que você puder investir no seu tempo, na sua missão, no projeto de Deus para a sua vida, faça isso, sabe? Avance, né? Se prepare e saiba que você tem aí uma família, né, pronta para te ajudar, para te apoiar, né? O que você precisar, né, naquilo que depender de nós. Eu falo em nome mesmo do ministério, a gente está aqui para ajudar você, para apoiar você, tá bom? Para que você seja um sucesso em Deus, porque nós temos certeza, né? Jesus está voltando, os tempos estão aí acelerados, né? Mas não é por isso que você vai fazer de qualquer forma, né? Porque Deus, ele é especialista em acelerar coisas, né? Em fazer coisas acontecer em tempo recorde. Então, tempo de preparação, não é tempo perdido. É isso aí. E se eu for deixar alguma palavra, é assim: se inspire em pessoas, mas não se compare. Muito bom. A comparação, ela vai te deixar ou muito soberbo, ou vai te deixar com um sentimento de inferioridade. Deus tem um plano para você. Você é único. E se eu puder te dar um outro conselho, é ser corajoso para fazer o plano que Deus tem para você. Amém. Independente de é diferente, é fora da curva, ou mesmo parece com os outros. Mas se você se ocupar em fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, da forma como Ele te chamou para fazer, você vai ser bem-sucedido. Porque a graça do Senhor é contigo. Então, minha oração para você é que você seja ousado, sabe? Diante das ameaças que os discípulos tiveram, quando estavam os apóstolos presos, né, e foram recém-soltos, era por mais ousadia. Então, eu oro no nome de Jesus, que você seja corajoso, ousado, para cumprir o projeto que Deus tem para você. Então, que você mesmo seja inspirado pelas pessoas, mas nunca se compare. Amém? Amém. Muito Bom. Já sobe aí, ó, Meu Deus. nos comentários: se inspire em pessoas, mas não se compare. Muito bom. A psicóloga ficou feliz. Tá vendo aí? Gostei, gente. Obrigada pelo convite, Obrigado tá? mesmo, Aqui gente. é muito Muito bom. bom. Obrigada mesmo. Privilégio, viu? Amém. Que honra. Conta sempre com a gente. A gente está aqui na base para servi-los e para poder impulsionar aquilo que Deus tem para vocês. Amém. Também, viu? E a gente vai ficando por aqui, não é isso, Jane? É isso mesmo, mas não esquece de deixar o teu curtir aqui, se inscreve no canal, se você ainda não está inscrito. Comenta aqui também, ó.
Comenta que você vai também estar na expectativa pro livro do pastor Gleison. Vai edificar muito a sua vida, a minha também. Eu tô na expectativa. Um título fantástico. Eu amei agora. Não é, tá vendo? Agora é compromisso público, hein? Agora já está. Ela tem tá prazo de validade. Já. Deixa aí o cuscuz e o pão de queijo, porque é aí o que a gente quer é missões. Amém. E olha agora. Então tá todo mundo aí na expectativa. Comenta aí. Deixa também teu carinho pra eles. Você pode segui-los também lá nas redes sociais, acompanhar o que o Senhor tem feito através da vida deles na Europa, né? Compartilha esse podcast, esse episódio, para que outras pessoas também sejam acrescentadas. E se você ainda não fez escola de missões, não perde essa oportunidade. Marina estava falando, né, sobre a Mama Jane, o quanto ela é uma inspiração para nós. E a escola de missões surgiu no coração da Mama Jane, não foi, Lari? Então, da nossa missionária mais experiente aí no Ministério Verbo da Vida, para que você possa ter ferramentas, preparo, que talvez eles até não tiveram. Então, não perde essa oportunidade. As pré-inscrições estão abertas. Se inscreve, que vai edificar muito a sua vida e ser ferramenta para a missão que Deus tem para você. Muito bom. É isso mesmo. Vamos ficando por aqui. Tchau, Tchau, tchau. Tchau.